Nem todo isolamento é ruim, alguns são realmente necessários. E os isolamentos, as cavernas, como costumamos chamar, são lugares de estadias, não de permanência. Estadias de cura, de aprofundamento interior, de ajuste da sensibilidade à voz do Senhor. E todos nós passamos por momentos assim. Até porque a nossa ida para o céu não será como uma excursão de final de ano. Não vamos para lá pela turma a qual fazemos parte. Vamos porque decidimos adequar a nossa vida aos princípios divinos. E na mensagem de hoje você vai entender de uma vez por todas, porque algumas coisas continuam acontecendo na sua vida e como tirar o melhor aprendizado delas, amém? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E a mensagem de hoje é temporada na caverna, uma temporada na caverna que todos nós precisamos passar. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 4, nós lemos. 1 Reis 19, verso 1 ao 4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: identifique os gatilhos que lhe causam pavor. Identifique os gatilhos que lhe causam pavor. O profeta Elias era um homem muito ungido, muito próximo de Deus. Ele tinha orado e feito parar de chover naquele tempo. Orou de novo e fez chover. Desafiou mais de 450 profetas de um Deus estranho. E orando, fez pegar fogo no molhado e matou todos os profetas naquele dia. Ele vinha com um histórico de grandes êxitos espirituais na luta contra a idolatria do povo de Deus. Aí vem Jezabel, uma mulher, e o desafia. Então ele, com medo, levantou e foi embora. Jezabel foi a rainha de Israel junto com o rei Acabe. Ela foi responsável pela disseminação do culto pagão a outros deuses dentro da nação de Israel, porque ela pertencia a outro povo. Em outras palavras, era ela quem comandava toda a idolatria a qual o profeta Elias tinha acabado de destruir na nação de Israel. E por isso ela ameaçou Elias, que fugiu. Elias sentiu vontade de morrer e orou pedindo a Deus para lhe tirar a vida. É um pouco incoerente. Eu penso que seria mais fácil ele ter ficado lá e ter sido morto por Jezabel, em vez de pedir para Deus tirar a vida dele. Mas ele disse algo intrigante: tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aqui está a chave do versículo. Essa frase nos mostra que havia um trauma na vida dele, uma necessidade de aprovação por parte dos seus pais, e a ameaça de Jezabel tocou em uma ferida interna dele. Um gatilho que lhe causou pavor, que fez o repensar sobre todo o propósito e o sentido da sua vida, porque ele foi embora. Agora olhe para a sua vida. Quais situações tocam em feridas internas? Quais as situações te fazem parar? Quais as situações te fazem fugir, se isolar, se trancar em si mesmo? Quais? Nós precisamos identificar para que possamos ser curados. Você precisa identificar isso para que possa ser curado. Talvez você cresceu ouvindo sempre que não fazia nada certo, ou que você não ia dar em nada na sua vida. E agora adulto, quando faz algo errado, alguém vira para você e fala que você errou de novo, que você não acerta uma. E aí você trava. Você vê a sua fé e a sua alegria indo embora. E a vontade que você tem é justamente pegar o caminho do deserto, assim como Elias fez. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar que os traumas não te definem. Os abusos não te definem, as palavras negativas não definem a sua fé. Você não é mais escravo das memórias negativas. Você é escravo, escrava de Cristo. E Ele é luz. E onde há luz não há trevas. Amém? A segunda chave
Se isole de todos se preciso for, menos de Deus. 1 Reis 19, lá no verso 9 diz: ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Então lhe foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Entenda algo. Elias entrou na caverna, se escondeu, se isolou. Às vezes é necessário você se isolar. Na verdade, muitos homens de Deus precisaram se isolar para se aprofundarem e ajustarem a sensibilidade à voz do Senhor. Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Moisés e pode ser assim com você. Eu sei que talvez você já passou por isso, eu já passei por isso. Quando tudo está bem, as pessoas te cercam, mas quando você passa pelo vale é só você e Deus. Mas não ache isso ruim. Isso é extremamente necessário. E ele se isolou, mas Deus aparece a ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Deus não diz: saia daí, sabe, vem para cá, eu quero falar com você aí dentro. Não, ele fala assim: ó, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Deus manda ele sair de lá. Deus podia estar dentro da caverna com ele, mas Deus o queria de fora. E nem toda caverna em que entramos, Deus entrará conosco, porque Deus nos quer de fora. Lá dentro você vai ajustar o período que você vai passar pelo vale para ajustar o seu ouvido, o seu coração em Deus. E às vezes, quando acontece algo ruim, entramos em algumas cavernas, nos isolamos, não queremos falar com ninguém, mas com o tempo começamos a gostar daquele lugar. Aí colocamos um quadro na parede, uma poltrona e fazemos a nossa vida ali, isolados, cultuando e cultivando a nossa depressão. Mas Deus nos chama para fora. Se você escutar a voz do Senhor, você precisa ir para fora. E aí vem algumas situações na porta da caverna: o vento, o terremoto, o fogo. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Então veio um som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu com um manto com o rosto e, saindo, se colocou à porta da caverna. Veja, Deus queria tirar Elias da caverna, daquele isolamento. Deus passa pela porta daquela caverna e do lado de dentro, Elias ouve o vento, o terremoto e o fogo, mas só escuta quando vem um suave sussurro. Essa é a sensibilidade que você precisa ajustar para ouvir a voz do Senhor. O que Deus queria mostrar para Elias? Que por mais que assustadoras e desafiadoras que fossem as circunstâncias, o que Elias precisava era ouvir a voz do Senhor. Por isso ele não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas estava no suave sussurro. Por mais assustadoras e desafiadoras que fossem as circunstâncias, o que Elias precisava era ouvir a voz do Senhor. O que você precisa é ouvir a voz do Senhor. E talvez você está olhando para a sua vida e algumas coisas estão fora do lugar. Talvez veio um vento, um terremoto e tirou as coisas do lugar, literalmente. Talvez algumas coisas foram consumidas pelo fogo e você nem percebeu. Mas não tenha medo. Procure escutar a voz do Senhor. O sussurro suave nos mostra que precisamos de um ambiente silencioso, de paz, para ouvir a voz do Senhor. E esse ambiente silencioso precisa ser o seu coração. Terceira e última chave para encerrarmos: volte para o seu caminho. No verso 15, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Elias: volte para o seu caminho do deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Para Elias, ele era o único que havia sobrado, que ainda era fiel a Deus. Mas Deus lhe mostra que ainda existiam pessoas boas.
Talvez você pense que todos já não são mais confiáveis, mas não é assim. Ainda existem os justos. São poucos, mas existem. E Deus dá uma direção para ele, ungir 2 reis e um profeta. O que ele fez depois que ele saiu de lá? Para não estendermos muito. Ele saiu e ungiu um profeta em seu lugar. Elias ungiu o profeta Eliseu em seu lugar, mas não ungiu os 2 reis que Deus mandou. Por quê? Porque lá na frente Eliseu vai ungir os 2 reis. Porque tem coisas em nossa vida, há promessas em nossa vida, que não seremos nós que cumpriremos, mas serão os nossos sucessores. Deus conseguiu o que queria. Tirou Elias da temporada da caverna. Tirou-lhe o medo, a vontade de morrer e renovou um propósito para a vida dele, uma missão. Unge o seu sucessor. A unção precisa passar adiante. O rio precisa correr. O que eu quero dizer para você com isso? Que por pior que seja a situação que você está passando, Deus é poderoso para te tirar do fundo do poço, da caverna, te curar, te libertar, a fim de que a unção que Ele está derramando sobre você seja passada para outro, a fim de que alguém aprenda com você a partir do seu processo e que dessa maneira a glória dele continue sendo manifestada. Então continue, avance, persista, ouça a voz do Senhor e siga em frente. E tudo isso que você está passando vai servir de ensinamento, de unção para uma outra pessoa entender e seguir o seu caminho. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu oro por essa pessoa que me escuta, Pai. Talvez algumas coisas na vida dela foram tiradas do lugar, Pai. Talvez ela perdeu algumas coisas ao longo do caminho. Talvez seja na área financeira. Talvez seja a alegria, talvez seja a vontade de viver, Pai. Mas eu intercedo por ela, Pai, para que ela escute a tua voz. Um sussurro suave, tirando ela dessa temporada da caverna, Pai. E que a partir disso, ela possa se fortalecer, se capacitar, renovar as suas forças, seguir o caminho adiante, Pai, para que outros possam aprender com ela, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo, comente no Spotify, no YouTube, compartilhe com alguém, deixe que o rio corra através da sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.